A pastora Gleise já falou tantas coisas maravilhosas nesse lugar. A apresentação das meninas já foi entregando tudo, não é verdade? E quando eu penso nesse tema, eu começo a imaginar que a mesa, ela nos torna, eu e você, iguais, do mesmo tamanho. Se eu não tenho 1,5 m, ou a mulher mais alta que se encontra nesse lugar, sentadas na mesa, nós ficamos da mesma altura. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu imagino que as pastoras que vão ministrar amanhã, elas vão falar dessa presença na mesa, que eu preciso estar com Ele à mesa. Mas eu tentei escrever várias vezes sobre esse tema, e escrevi, mas com outro olhar, pensando, olhando na comunhão, no poder da comunhão, que Ele se revela na comunhão. E quando essas meninas sentaram em volta da mesa, para mim ficou mais claro ainda daquilo que eu desejo ministrar nessa noite, que existe um poder na comunhão. Quando você ora sozinha na sua casa, você sente a presença de Deus. Quando você ora em comunhão, a presença de Deus é manifesta. Dê glória a Deus. Eu sinto a presença quando eu oro na minha casa. Ah, queridos, mas quando junta eu, 2 ou 3, a presença dele é manifesta. E eu quero falar desse tema nessa noite. Eu quero ler com você a minha Bíblia na versão NVI, João 15, do verso 1 ao verso 7. Amém? Glória a Deus. Você pode acompanhar comigo? Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Glória a Deus. Queridos, o Evangelho de João vem falar que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. E o que é a videira? A videira é uma planta cultivada por produzir uvas. E essa planta, ela não é muito comum na nossa região. Mas talvez se Jesus estivesse na nossa região, ele poderia dizer que ele era a mangueira verdadeira. Mas ele está usando a videira para ilustrar para mim e para você. Mas uma das palavras que me chama a atenção é quando ele afirma: se nós permanecermos nele, nós vamos dar muito fruto. Quando Jesus se refere, ele está dizendo que ele é o tronco principal. E nós, eu e você, nós somos os galhos. Nós somos os ramos que precisam estar conectado com ele, para que eu tenha vida no nome de Jesus. E uma das maneiras, queridos, de estar conectado com ele é quando eu tenho comunhão com os meus irmãos. É quando eu estou conectado. Quantas pessoas nesse tempo, no corpo de Cristo, dizem que gostam de algumas coisas e não de outras. É impossível eu gostar de uma perna direita e não gostar da esquerda, ok? Nós somos corpo de Cristo. E a igreja é um corpo que precisa caminhar juntos. E quando nós estamos juntos, queridos, o milagre acontece. Quando eu e você estamos juntos, eu faço crer e ver, contemplar quantas coisas já aconteceram quando nós oramos juntos. Porque existe um poder, queridos, entre os ramos. Não tem como ser ramo sozinho. Nós somos ramos juntos. Você não chega a lugar nenhum sozinho, mas quando você está com alguém, você vai viver milagres.
E eu lembro muito de uma experiência que nós vivemos. A minha mãe precisava de um milagre, de uma resposta de Deus, de algo que só um juiz podia liberar. E eu e a minha irmã, nós estávamos orando. Quantas vezes eu entrei no meu quarto, eu orei. Quantas vezes eu me ajoelhei e eu pedi ao Senhor aquela resposta que a minha mãe precisava. Mas a gente só orava no secreto. Só eu na minha casa, a minha mãe na casa dela. Nós sabíamos da necessidade, mas nunca compartilhava com ninguém. E um dia, quando essa verdade veio sobre a minha vida, eu cheguei na oração de mulheres na terça-feira e disse para as irmãs da igreja: queridas, eu preciso de oração. Eu preciso que você ore por mim. E a irmã disse assim: pastora, eu tenho até constrangimento, vergonha de orar pela senhora. Eu falei: pelo amor de Deus, diz as palavras que você sabe dizer, mas ore por mim nessa noite. Eu entendi que eu precisava da oração da igreja de Jesus. Queridos, e para a glória de Deus, eu abri o meu coração na reunião de oração. Aquelas mulheres oraram por mim. E como de repente, o milagre chegou na casa da minha mãe. Aquilo que ela mais esperava. Há anos nós orando sozinha. Quando eu pedi ajuda dos ramos, conectados à videira verdadeira, o milagre chegou. Quando eu oro sozinha na minha casa, eu sinto a presença. Quando eu oro com você, a presença, ela é manifesta. Onde está escrito isso? Mateus 18, do 19 ao 20. Esse é o texto que a gente precisa colocar na frente da geladeira, no espelho, no banheiro, em todos os lugares que nós passarmos. Mateus 18, do 19 ao 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você pode dar glória a Deus? Queridos, é a palavra de Deus que está afirmando isso para mim e para você. Ele está dizendo que ali eu estou no meio deles. Tem presença manifesta. O nome do Senhor, quando eu começo a usar esse nome, atrair a presença dEle para as nossas vidas, quando nós estamos em concordância, em unidade com essa mesa, aquilo que você nem imagina, mas que você deseja, aquilo acontece na sua vida. Quantas experiências já vivemos de uma mãe que olhava para o relacionamento de um filho e dizia assim para mim: pastor, eu não tenho paz. Qual a mãe que já sentiu isso, gente? De saber que o filho ou a filha está num relacionamento e ela diz: eu não tenho paz. A pessoa é desequilibrada, não vai dar certo, não sinto alegria. E eu falei: queridas, nós vamos orar a palavra agora. Nós vamos orar Mateus 18, de 19 a 20. Estávamos em uma chácara, num encontro. E lá juntou eu, a líder e a supervisora. Ali nós oramos e declaramos, como igreja, em concordância, que aquele jovem ia casar com a pessoa que o Senhor tinha. Sabe o que aconteceu? O Senhor levou a moça para um lugar bem distante, abençoou ela para lá, para outro rumo, e o Senhor trouxe uma esposa para aquele rapaz. Eu participei do casamento e a mãe disse: pastora, eu não estou ganhando uma nora, eu estou ganhando uma filha. A minha família está feliz, nós estamos alegres por aquilo que Deus fez. A oração em concordância, queridos. Tem coisa na minha vida, será que tem coisa na tua vida que está faltando você pedir oração para a igreja do Senhor? Eu queria que você guardasse na sua memória o momento em que as meninas sentam em volta da mesa. Mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de comunhão, e a comunhão ela vai mudando a nossa história. O que a pastora Gleisa compartilhou foi uma vida de transformação, que começou aonde? Em uma mesa. Então, queridos, você precisa abrir o coração, você frequenta esse lugar, pertence a esse lugar, fale para pessoas que você confia da sua necessidade, diz: ora por mim por essa área. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes e é um Deus de coisas pequenas. Eu preciso dele
para aquilo que é micro, eu preciso dele para aquilo que é macro. E a oração da igreja vai trazendo essa verdade para as nossas vidas. Amém? Você pode dar glória a Deus? Queridos, eu amo pertencer a esse corpo dinâmico. Eu vou para a igreja. Se tiver culto a semana toda, eu só não participo da oração dos homens. O resto eu participo de tudo. Tem momentos que o Marcos Paulo diz assim, você não precisa ir. Mas eu vou assim mesmo. Mas eu vou não é porque eu sou a esposa do pastor, eu vou é porque eu gosto. É porque eu amo estar nesse lugar, porque eu sei que tem cura de Deus na igreja do Senhor. Então, queridos, é algo que eu tenho prazer, é estar na casa do Senhor. Eu amo estar na igreja. E sabe, queridos, quando eu olho para a igreja, ela é um corpo dinâmico. Se você levantar agora para ir ao banheiro, você não vai só com uma perna, levanta as duas pernas, os braços, a cabeça, o corpo inteiro. O que é isso? Unidade. A Gleisa não levanta deixando a outra perna, só levanta toda junto. O que é isso? É um corpo que tem um funcionamento perfeito. Eu e você somos a igreja do Senhor, que tem um funcionamento perfeito no nome de Jesus. Quando eu ando sozinha, a minha força é pequena. Mas quando eu estou com alguém, eu me torno corajosa, valente, porque eu estou do lado de alguém. Eu queria que você pensasse nessa noite, quem são as mulheres de Deus que têm lhe ajudado a caminhar? Quem são as pessoas que têm segurado na sua mão? Sabe, queridos, quando você olha a história do paralítico que foi carregado em uma maca, aquilo para mim é a maior expressão de ser igreja. Quando eu olho para as quatro pontas daquela maca, eu digo, aqui é a maior expressão da igreja de Jesus. É alguém que não me deixa morrer, é alguém que me segura, que me sustenta, que diz assim, ei, eu oro por você. Então, queridos, a igreja é esse lugar. Agradeça ao Senhor, porque o Senhor lhe colocou num lugar para pertencer. E nós não podemos estar isolados. Eu sei que você tem situações difíceis na sua vida. Se cada pessoa tivesse a oportunidade de falar, ia contar um problema aqui, uma necessidade que tem. Mas quando eu me isolo, quando eu começo a me recolher, sabe o que acontece? Toda cura está na comunhão e toda doença está na separação. Quando nós estamos entristecidas, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas a gente tem vontade de não estar aqui. A gente tem vontade de ficar separada. Não, eu estou triste, eu estou decepcionada. Eu quero é chorar, eu quero é ficar em casa. Quem já viveu isso? Meu Deus. Mas sabe, queridos, isso nos distrai do verdadeiro propósito. Estar separada, estar fora da comunhão, vai nos roubando. E é isso que o inimigo quer colocar na minha vida e na tua. Medo de relacionamento. Quando a pessoa vive uma frustração com relacionamentos, ela diz assim, eu cheguei agora na Sião, eu agora não quero me envolver com nada. Eu já venho de outra cidade, lá eu já me frustrei, e agora, por favor, não conte comigo para a célula, eu quero ficar separada. Uma estratégia do inimigo é fazer com que você fique separada. Sabe por quê? Porque um membro separado, ele seca e morre. Um membro conectado com a videira verdadeira vai fluir vida ali e ele vai permanecer fiel, vivo, para a glória de Deus. Amém? Quando nós estamos isolados, a única visão que nós temos é de nós mesmos. E na maioria das vezes é a visão mais errada. Quando você está sozinha, pensando besteira a seu respeito, é uma visão muito errada. Mas quando eu me uno com alguém, queridos, eu saio dali bem melhor. E tem mais. Quantas vezes eu e você, mesmo vivendo uma situação difícil, a gente sai para aconselhar alguém. Quando a gente volta de lá, volta curado. Quando a gente sai daquele momento de comunhão, de relacionamento com alguém, a gente chega tão feliz em casa, parece que o problema acabou. Sabe por quê? Porque alguém que está conectado na videira, ele tem relacionamento com os ramos. Nós precisamos ter relacionamento umas com as outras, porque isso tem cura de Deus. Aonde? Na comunhão. Fala comigo, na comunhão. Se isolar é parar o fluir de Deus na vida. É como se você dissesse assim, eu não quero mais saber de nada.
Você vai parar o fluir de Deus na sua vida quando você se isola. Você vai permanecer viva quando você se conecta com a comunhão. E quando eu penso em alguém ferido, eu já imagino alguém que está separado. E ouvindo um documentário sobre o leão, uma frase nos chamou a atenção. Ele não é o mais forte. Ele não é o maior. Ele é intencional. Ele sempre vai atacar a presa que está ferida ou está distante do bando. Está claro até aqui? Quantas vezes nós estamos feridas e nós nos isolamos do bando certo, ficamos separadas e sabe o que acontece, queridas? O leão, ele ataca quem está ferido e quem está distante do bando. Esse ano de 2025, você pode ter vivido situações bem difíceis na sua vida. Eu vivi situações bem difíceis, mas eu estava junto com o bando. Estava ali, guardada, protegida pela comunhão. Por dentro, com muitas coisas que estava doendo muito, mas eu estava guardada ali pela comunhão, queridos. Isso me protegeu, isso que me trouxe até aqui. Quando eu penso em amigos de Deus, em volta de uma mesa, é o maior retrato. Eu não vou morrer paralítica. Tem alguém cuidando de mim. Quando você lembra da história de Dorcas, eu não vou ler. Nosso tempo está avançado. Mas quando você lembra da história de Dorcas, a Bíblia diz que essa mulher também, quando o homem de Deus entra na casa dela, está ali várias amigas chorando e mostrando as roupas que ela fazia. Aquelas amigas estavam dizendo assim: ei, essa mulher faz falta, ela é importante para nós a amamos, nós não queremos perdê-la. O que é isso? Alguém que tem amigo e diz assim: ela não vai morrer, nós vamos orar por ela, nós vamos clamar pela vida dela. Tem amigas de Deus, tem essa mesa santa de comunhão, de alguém que vai tirar um pensamento mal da sua cabeça. É nessa mesa de comunhão, na mesa certa, no nome de Jesus. Queridas, em momentos tão difíceis da minha vida, eu não conseguia ir ao monte para orar. Minhas amigas da igreja ligaram, eu falei: eu não dou conta não, eu estou na UTI hoje. Sabe quando a pessoa está bem acabada? E algumas amigas disseram: não, pois pode ficar aí. Nós vamos ao monte, nós vamos subir ao monte por você. Quando a gente tem amigos de Deus, a gente sai dessa situação. O Senhor nos sustenta. Ele vai dando vitória no nome de Jesus. Amém? A comunhão faz o que nenhum medicamento pode fazer. Guarda isso. A comunhão faz o que nenhum medicamento pode fazer. Todas as vezes que você veio para esse lugar, entrou em uma igreja, é possível que você entrou entristecida, mas ao sair, você saiu muito melhor. Quem concorda, dá glória a Deus. Quantas vezes eu entrei na igreja e eu estava triste, eu fui pelo hábito, mas quando eu retornei, eu já saí dali completamente diferente. Então, queridos, esse lugar não é um lugar só bonito. Esse lugar não é um lugar climatizado, gostoso, para a gente somente chegar aqui, se abraçar e se chamar de linda. Esse lugar é um lugar de cura. Esse lugar é um lugar poderoso. Existe cura na comunhão. Existe doença no isolamento. E a saúde, ela habita na comunhão. A doença, ela habita no isolamento. Queridos, esse texto que nós lemos fala que eu preciso estar conectado com a Elza, que eu preciso estar conectado com a Gleisa, e o fluir de Deus vai passando por nós, amém? Nós vamos sendo curadas, porque uma vai ajudando a outra, e a Gleisa já foi adiantando muita coisa aqui. Mateus 5, do 23 ao 24, o Senhor está concordando comigo, com você, dizendo, sabe o quê? Nós precisamos nos relacionar bem. Existe um milagre no relacionamento. Eu não consigo ser cheia de Deus sozinha na minha casa. Mas aqui com você, o negócio dá certo. Olha para cá, para esse texto, queridos. Mateus 5, do 23 ao 24.
Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar. Vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O que esse texto está falando? Que o Senhor tem interesse no meu relacionamento contigo. Na nossa harmonia, na nossa comunhão, é dizendo: ei, Vilma, se você tiver um problema com a irmã Raimunda, não quero sua oferta, vai lá, resolve com ela e depois tu entrega a tua oferta. O que ele está dizendo? Relacionamento importa. Relacionamento é importante. Não quero a sua oferta, rejeito. Conserta a tua vida primeiro, vai lá, pede perdão e tem comunhão. Amém? É importante a comunhão, queridos. Alguns textos na Bíblia, eles se explicam. Ele é a videira, nós somos os ramos. E para que as nossas orações sejam poderosas, atendidas, eu preciso estar bem com você. Quem tem um problema com um irmão da igreja para resolver, não faz sentido orar. Tem que resolver o problema primeiro. Aí sim a nossa oração vai subir. Amém? Tá claro até aqui? Você conhece alguém que usa prótese? Ou no braço, ou na perna. Alguém que sofreu um acidente, por alguma situação, agora usa uma prótese. E a prótese vem para trazer uma dignidade para quem perdeu um membro. Mas sabe qual é a verdade da prótese, queridos? Não tem sangue ali. Não tem um movimento perfeito ali. É só algo para completar, porque a pessoa perdeu algo. Tem gente nesse tempo, nas nossas igrejas, que é como uma prótese. Parece com a perna, mas não é uma perna de verdade. Não corre sangue ali, é só parecido. Vestidinho, com a roupa certa, dá até para passar. Isso não funciona. Nós não podemos ser como uma prótese. Nós precisamos ser de verdade. Tudo em nós precisa correr vida de Deus. E para correr vida de Deus, eu preciso estar bem com você. Eu preciso estar bem com as minhas irmãs. Queridos, eu preciso estar conectado. Quando nós olhamos para uma planta artificial, ela é tão perfeita que a gente pensa assim: meu Deus, como é perfeita. Como fizeram bem feito. Gente, mas tem uma diferença grandiosa da artificial para a natural. Você vai tocar e vai perceber que ela não tem perfume, que ela não tem aquele tecido perfeito que o próprio Deus fez. Então, eu e você não somos artificiais. Eu e você não somos uma prótese, nós somos de verdade. E o Espírito Santo quer nos usar nessa terra. E existe um poder, queridos, nessa mesa chamada comunhão. Jesus está na mesa. Mas quando eu e você nos relacionamos, a cura vem a partir dele, mas passa por você, porque Deus usa a gente nessa terra. Ele usa a sua boca para me abençoar, ele usa a minha boca para te abençoar. Então ele usa a nós. E o Senhor conta conosco, no nome de Jesus. Quantas vezes, por essa falta de comunhão, nós não ouvimos a voz de Deus. Ou a gente lê a Bíblia e não entende, porque está faltando algo precioso, chamado comunhão. Queridos, como nós precisamos olhar para esse tema, como nós precisamos olhar com carinho. Não sai de perto das pessoas que podem te ajudar. Não sai de perto de quem está vivendo comunhão e quer trazer você para a comunhão. Não importa a situação difícil, permaneça nesse lugar. Você está plantado no lugar certo, permaneça no nome de Jesus, porque você vai dar frutos para a glória de Deus, amém? Quem tem amigo de Deus, queridos, não morre paralítico. Na criação, tudo que Deus fez, ele olhou e viu que era bom. Tudo que ele fez, ele disse que era bom. E sabe uma das coisas boas que ele fez? Eu e você não fomos projetados para caminhar sozinhos. Nós precisamos um dos outros. Nós não fomos planejados por Deus para caminhar sozinhos. Quando eu e você temos relacionamentos saudáveis, andamos com a multidão certa, nós não nos tornamos presa fácil.
nós ficamos guardados, nós ficamos protegidos. E quantas vezes eu chego na oração de terça-feira na nossa igreja, e às vezes as irmãs imaginam que eu cheguei com a palavra, que eu cheguei com a resposta. Elas nem sabem, Gleisa, que elas é que têm me abençoado com um abraço, com uma palavra, com direcionamento. Queridas, eu estou nesse lugar hoje porque eu vivo em comunhão. Eu estou nesse lugar hoje porque eu tenho amigas que seguraram na minha mão. A comunhão, ela gera cura na minha vida, na tua vida. E quando nós olhamos para a história da Sunamita, eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 4, verso 33. Eu encontrei comunhão nesse texto, eu queria compartilhar com você. 2 Reis, capítulo 4, verso 33. Ele entrou, fechou a porta, ficando só ele e o menino, orou ao Senhor. Podemos ler o 34? Alguém pode compartilhar o 34? Depois subiu na cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele, as mãos sobre as dele, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Alguém que estava morto volta a viver, sabe como? A Bíblia diz que foi boca com boca, olho com olho, mão com mão. O que é isso? Boca com boca, mesmo discurso. Olho com olho, mesma visão. Mão com mão, mesmo trabalho realizado. O nome disso é unidade. Sabe por que a pastora Fernanda e as outras pastoras estão aqui hoje nesse lugar? Porque elas lançaram uma proposta e começou uma passando o recado para a outra, uma concordando com a outra. O nome disso é boca com boca, é o mesmo discurso, é a mesma história. Mulher com propósito. E isso foi passando. Amanhã não cabe nesse lugar. Amém? Porque o nome disso é unidade. Só as pastoras dessa cidade não conseguiriam trazer todas vocês. Se não fosse uma motivando a outra, uma dizendo vai ser bom, vamos lá. O nome disso, queridos, é boca com boca, que trouxe o filho da Sunamita de volta. A comunhão traz vida para quem já morreu. É a comunhão. E aí, queridos, quando olho com olho, mesma visão. Aqui está todo mundo na mesma visão. Mulher com propósito. Mão com mão. Mesmo trabalho realizado. Essa conferência que acontece hoje e vai permanecer todos os anos que estão por vir, acontece porque tem unidade. E é possível que você vai dizer assim, na conferência do ano que vem, aquela conferência passada eu estava morta, mas o profeta de Deus chegou na minha vida através da comunhão e colocou a mão com a mão, boca com boca, olho com olho, eu estou viva hoje, para a glória de Deus. Tem poder na comunhão, queridos. Creia nisso. O milagre vai chegar na tua vida. E eu quero que você lembre disso. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta. E isso é indispensável. Essa intimidade, ela tem que existir. Mas quando você fecha a porta, aí você vai sentir a presença. Mas quando eu oro com as minhas irmãs, aí a presença, ela vem. Ela se revela a nós, ela é manifesta, e nós temos vivido isso no nome de Jesus. Toda cura que eu celebro na minha vida, tudo que eu tenho contemplado, é através da comunhão, queridos. Quando você lembra, eu não vou ler o texto, mas quando você lembra dos leprosos que receberam a palavra de ir até Jesus, a Bíblia diz que eles procuraram os sacerdotes. Primeiro eles clamaram a Jesus e Jesus disse, vai até os sacerdotes. Se Jesus tinha todo o poder para impor as mãos e curar, por que ele não curou na hora? Ele disse o seguinte, caminhe até os sacerdotes. E eu posso dizer que hoje os pastores, os líderes e os leprosos começaram a caminhar. E em nenhum momento no texto, a Bíblia revela que em tal momento um foi curado. Eles foram curados na caminhada. Eles foram curados na caminhada. E eu começo a imaginar que um olhava para o outro e dizia, ei, pastora, a tua lepra está saindo. Ei, a minha também está limpando. Parece que nossa pele está limpando.
e eles foram caminhando. A cura está na comunhão e na minha caminhada dia após dia, não desistindo das propostas de Deus. A Bíblia diz que os leprosos foram caminhando e chegaram a um lugar e começaram a se olhar. E disseram: ei, a tua pele está limpando. Eu e você, quanto mais nós caminhamos na presença de Deus, a lepra vai saindo no nome de Jesus. Tem coisas que você chegou aqui e você diz: essa lepra eu já não tenho mais, isso já foi curado da minha vida. Mas aí vai ficando outras coisas, e na caminhada nós vamos sendo alterados. Queridas, quantas coisas na minha vida eram mal resolvidas, de identidade, de complexos de inferioridade, de se achar uma pessoa feia. Olha que mentira de Satanás. Misericórdia, o diabo ele vive para mentir. O emprego dele é mentir. De quantas vezes não querer sair para algum lugar porque eu estava me enganando com a minha imagem, me achando feia, inadequada. A nossa mente mente. Fala comigo, a nossa mente mente. E aí, queridos, eu não sei dizer para você qual foi o dia que eu fui curada. Eu não sei dizer se foi 2020, se foi 2022, eu não sei. Foi na caminhada para a casa do Senhor. Foi no dia a dia, foi na constância, foi sempre andando nesse lugar que o Senhor foi me curando. E tem coisas que eu olho para trás e falei: meu Deus, eu fui curada dessa lepra. Essa lepra saiu da minha vida. Porque a gente vai caminhando e o Senhor vai alterando. Dê glória a Deus nesse lugar. Queridos, quantas vezes nós estamos tão perdidos com as mentiras de Satanás. Quantas vezes eu dizia para mim mesmo: eu não posso pregar, eu não posso falar, eu não posso dizer tantas coisas, porque eu criei um padrão, uma estrutura que eu imaginava que aquela era correta. E quando eu vou ministrar, eu anoto as coisas aqui e falo outras coisas. É assim, não é tão estruturado como meu marido. Mas sabe, queridos, eu e você, nós podemos sim pregar a palavra de Deus. Aqui todo mundo tem boca, aqui todo mundo fala. Eu e você estamos aptas para falar da palavra de Deus em qualquer lugar. Dê glória a Deus. Em qualquer lugar. Se você tinha alguma dúvida, eu quero afirmar isso para você. Você está pronta para falar de Jesus. Você está pronta para testemunhar do cuidado de Deus, porque Ele já fez muitas coisas na sua vida. Queridos, e relacionamento importa. Se relacionamento não importasse, o Senhor não tinha deixado tantos textos para mim e para você. Eu tinha uma amiga que ela desceu da categoria de amiga para colega, desceu da prateleira. Porque ela estava sempre falando mal da liderança, ela estava sempre insatisfeita com a igreja e me chamava para tomar um café, mas aquele café era uma reunião de maledicência. E aí eu saí daquela mesa. Eu falei: não vai mais ser minha amiga, não vai ser da prateleira de cima mais. Sabe por quê? Porque se eu continuo naquela mesa, hoje eu escuto, amanhã eu concordo e depois eu falo junto. Esse é o processo. Essa noite é noite de sair de algumas mesas que trazem prejuízos para a sua vida. Porque primeiro a gente escuta e vai sendo contaminado. Depois a gente está concordando, depois a gente vai ficar falando. Então eu saí daquela mesa. Aquela mesa, o Senhor me disse: relacionamento importa, sai dessa mesa. Eu saí daquele lugar, queridas. Não é mais minha amiga, agora é só colega. Eu quero ler com você, nós já estamos concluindo. 1 Coríntios 5, verso 9. Acompanha comigo, por favor. Jesus lhes disse. Amém? 1 Coríntios 5, verso 9. Na NVI. Jesus, verso 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, ou ladrões, ou idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora eu estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, você não deve nem comer. Está claro até aqui?
a Bíblia falando de relacionamento. E ele está dizendo que não está se referindo a pessoas imorais desse mundo, porque se fosse assim eu tinha que me isolar de tudo. Ele está se referindo a pessoas da igreja. Eu estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, dizendo congregar na igreja, tem comportamentos inadequados. Com esse você não deve nem sentar. O texto é bem claro, não vai sair para tomar café, porque relacionamento importa. Eu me relaciono com o ímpio para ganhar o ímpio para Jesus. Mas dentro da igreja, pessoas com comportamento reprovado, falando mal da liderança, falando mal de tudo aquilo que é a estrutura da igreja, esses eu não vou sentar para tomar café. Porque eu preciso sentar com amigos dentro desse lugar, que são aqueles que seguram na maca, que são aqueles que vão me ajudar, e depois eu os ajudo a sair de toda paralisia, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Essa noite, queridos, eu sei que as pastoras que vão ministrar depois de mim, podem trazer esse tema de Jesus na mesa, mas antes delas, trazer esse tema, eu queria trazer isso para você. Ele está na mesa sim, eu visualizo isso, queridas, mas tem um poder que flui dele. Eu estou dizendo aqui porque eu estou conectada na peça ainda que foi apresentada aqui, tá? Na canção, que flui dele e toca nos ramos. Nós somos os ramos. É nesse lugar de cura que o rio de Deus vem e começa a passar em nós, e a nossa vida vai sendo alterada. É nesse lugar de cura que nós somos iguais. Não importa a nossa escolaridade, se uma é formada e a outra não, se uma é empresária e a outra não é empresária, é comerciante em um ramo, o outro não. Nós somos iguais. O Senhor nos coloca na mesma condição de filhas amadas do Senhor. E existe um poder que é liberado quando nós estamos juntas. Eu queria que você visualizasse todos os momentos que você saiu da sua casa e veio para esse lugar, ou na congregação que você participa, e fez aquele grupo de 3, e fez aquele grupo de 4. Ali, queridos, na oração mais simples, tem poder manifesto. Nós conhecemos uma mulher de Deus, que o português dela era tão ruim, era tão difícil, que tinha coisas que ela falava que a gente não entendia. Era tão distante que a gente não entendia. Mas quando nós estávamos juntos, o milagre ia acontecendo. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu sei que você já vive em célula, mas se tem alguém que não, eu quero lembrar você nessa noite que existe cura quando eu estou na comunhão. E o texto que eu li para vocês, queridas, ele vem falar que quem permanece ligado na videira se submete à oração dos irmãos. Eu não quero saber se a irmã tem uma vida de oração profunda ou rasa. Ela é minha irmã. Ora aqui por mim, minha filha, eu estou precisando. Ora aqui por mim. Amém? Primeira coisa, primeiro ensino dessa noite, quem permanece ligado na videira se submete à oração dos irmãos. Segundo ensino, quando as pessoas se unem a uma bênção liberada. Quem anda sozinho seca e morre. Já pisou, já foi na chácara em algum lugar e pisou em folhas bem sequinhas, que você vai pisando e ela vai esfarelando, virando pó. Aquela é a folha que está desconectada, que ela caiu daquela mangueira ou de qualquer outra árvore e ela vai secando. O que acontece? Ela esfarela, ela se desfaz, ela seca e morre porque ela não está conectada. Eu e você, se não estiver conectados nessa videira, com relacionamento entre os irmãos, seca e morre do mesmo jeito. Diga misericórdia, no nome de Jesus. Queridos, nós precisamos estar conectados com esse agricultor, porque ele deseja que eu e você dê frutos e que esse fruto permaneça. Por isso que ele trabalha nos nossos relacionamentos. Hoje você veio nesse lugar e nós vamos adorar o Senhor, o Ministério de Louvor vai nos ajudar.
E essa canção, eu não sei se você já escutou o testemunho da Tamires Garcia, quando nasceu essa música, A Tua Mesa Cura. Quem já conhece? Quem já ouviu esse testemunho? Glória a Deus. E aquela mulher vai contar de uma experiência de cura do Senhor, de restauração, simplesmente quando ela estava numa comunhão, quando os irmãos imporam as mãos sobre ela, quando alguém disse, eu acredito em você, quando alguém disse, você sim é essa pessoa para esse tempo, para esse propósito. Queridas, a igreja é a maior força da terra. Guarde isso no seu coração. A igreja é a maior força da terra. Existe um poder liberado, eu já falei isso várias vezes e gosto de repetir, que é para você sair daqui com essa informação. Existe um poder liberado quando você está junto com alguém. Então, querido, se tem alguém que entrou nesse lugar, que tem algo desconfortável com alguém para resolver, resolve hoje. Manda uma mensagem, marca um café, pede perdão, se resolve, porque o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer fazer você prosperar. E quando você tem problemas de relacionamento, Ele não recebe nem a oferta. Então nós não podemos perder tempo, nós não podemos gastar tempo vindo para cá. E o Senhor dizendo, eu não recebo a oferta, eu não recebo a adoração, eu não recebo o culto, vai te reconciliar. O meu relacionamento com você, com os ramos, faz com que o Pai nos escute e a nossa oração seja atendida. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Nós vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você se visualizasse em volta dessa mesa. Faz dias, eu sei que pastora Fernanda com sua equipe já tem orado nesse lugar. Já tem clamado por essa conferência. Já tem falado muito desse tema, a mesa com Ele. E eu queria nessa noite declarar sobre a sua vida que o primeiro passo para estar na mesa com Ele, queridas, primeiro eu vou estar bem com você, no nome de Jesus. Quantos milagres eu já vivi, quantas coisas boas de Deus nós já contemplamos, porque eu disse, eu vou levantar pessoas para orar, eu vou clamar. Sabe qual o grande problema do ser humano? Às vezes nós somos tão orgulhosos e não queremos contar o que de fato acontece na minha casa. O que de fato acontece nos bastidores. A gente quer mostrar uma vida de feed do Instagram. Tá tudo bem? Tá tudo lindo? O feed do teu Instagram e do meu mostra só uns lances do nosso dia, da nossa vida. Aquilo não é uma verdade absoluta. A gente posta uma foto ali quando vai no casamento, tira uma foto bonita aqui na conferência de mulheres e a gente posta ali. Mas a realidade, queridos, é que nós temos sim problemas, tristezas, é que a nossa pia está cheia de louça muitas vezes. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Nós precisamos ser honestas. Quantas vezes eu disse na frente da minha igreja, queridos, orem por nós. Nós estamos aqui, mas nossos filhos escolheram não caminhar com Jesus. Eles estão distantes de Jesus. E eu creio que se essa igreja orar, o Senhor vai colocar de volta no lugar certo. Eu creio que se essa igreja orar, a saudade de estar na casa do Senhor vai voltar. Então, queridos, nada de orgulho na nossa vida. A gente quer mostrar uma vida perfeita e a nossa vida não é perfeita. A gente tem problemas, a gente tem lutas. Ah, queridos, mas eu já descobri onde é que tem cura. A cura está aqui. A cura está na comunhão. A cura está na mesa. A cura está disponível para a minha vida e para a sua vida. Eu queria que você adorasse ao Senhor no nome de Jesus. Mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando